Hoje nós vamos discutir as relações entre o Brasil e a África durante os 2 mandatos do presidente Lula. Por quê? Porque durante este período há uma mudança significativa nas relações entre o Brasil e o continente africano, que não havia antes e em certa medida também não depois. E também porque essa política externa para a África revela não só a perspectiva mais geral da política externa brasileira durante o governo Lula, mas a própria dinâmica que o capitalismo brasileiro assumiu a partir dos anos 2000. Então, por meio desse foco na política externa do Brasil para a África, é possível a gente perceber a ossatura do capitalismo brasileiro e a perspectiva política que orientou o governo Lula. Em primeiro lugar, é preciso, então, abordar o contexto político, econômico, social, ideológico que fundamentou essa política externa brasileira para a África. Em primeiro lugar, é preciso dizer que o governo Lula adotou um programa neoliberal moderado. Então, nesse sentido, ele dá continuidade às políticas neoliberais adotadas pelos 2 governos Fernando Henrique, só que ele apresenta algumas mudanças importantes. Por isso, o adjetivo moderado, ou seja, o governo Fernando Henrique seria um neoliberalismo extremado, como agora é o governo Temer, e o governo Lula um neoliberalismo moderado. O que vem a ser esse programa neoliberal moderado? Ele mantém os fundamentos do programa neoliberal, ou seja, privilegiamento do mercado em detrimento da intervenção estatal. Ele mantém a política macroeconômica nos seus fundamentos gerais, controle do déficit público, liberalização do câmbio, controle da inflação, câmbio valorizado. Mantém políticas de privatização dos recursos públicos, dos serviços públicos, não é? Mantém o processo de precarização do serviço público, mas incorpora algumas mudanças importantes. Por exemplo, fortalece enormemente políticas sociais compensatórias, que buscam, em certa medida, compensar a retirada de direitos e a precarização dos serviços públicos e dos direitos sociais. E coloca para o Estado um papel diferenciado em relação ao neoliberalismo mais nu e cru. Qual seja, o Estado adota uma postura mais indutiva. Veja, não é o intervencionismo estatal típico da época do desenvolvimentismo, onde há uma intervenção real. Na verdade, o Estado adota uma postura mais indutiva no sentido de fortalecer os setores mais concentrados e centralizados do capital nacional, as chamadas campeãs nacionais, com vistas a elevar o Brasil, dentro do cenário internacional, à condição de um país imperialista, mesmo que seja um país subimperialista. Então, desse ponto de vista, é nesse contexto que se define a política externa brasileira, porque essa política externa vai buscar consolidar a posição do Brasil como uma potência média no contexto internacional e, dessa maneira, criar condições para que as empresas brasileiras possam se expandir para fora do mercado nacional. Então, nesse sentido, a política externa do governo Lula, ela está assentada em 3 eixos. O primeiro, o privilegiamento das relações Sul-Sul em detrimento das relações Norte-Sul. Ou seja, o Brasil privilegiou reforçar laços diplomáticos, políticos e comerciais com países da América Latina,
da Ásia e da África em detrimento de suas relações com os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão. Por quê? Porque nessas regiões do globo o Brasil vislumbra a possibilidade de conquistar mercados para empresas brasileiras, não necessariamente empresas nacionais, mas empresas sediadas no Brasil, não é? E assim, em certa medida, vamos dizer assim, driblar a submissão mais direta da economia brasileira ao capital internacional, à dinâmica da globalização, conquistando uma área de influência brasileira e mercados acessíveis às empresas brasileiras. Então, nesse sentido, em relação à América Latina, o Brasil jogou um peso importante na inviabilização da ALCA, o Brasil jogou um peso importante na criação da Unasul, o Brasil apoiou os governos progressistas surgidos nessa conjuntura em vários países da América Latina, né? Venezuela, Bolívia, Equador, Argentina, Chile, em certa medida, Paraguai com o Fernando Lugo, não é? O Brasil patrocina uma iniciativa de grande fôlego, buscando ligar a costa leste com a costa oeste da América do Sul, por meio de uma grande estrada que ligasse essas duas regiões, né? E permitindo o Brasil também desovar seus produtos no Pacífico, e assim ter contato com mercados como China, Japão, Índia. Além de uma série de iniciativas de parceria econômica na extração de petróleo, no refino, em hidrelétricas e tal. Dentro desse privilegiamento do eixo Sul-Sul, um outro elemento é as relações com países da Ásia, particularmente China, Índia e a Rússia, né, um país euroasiático. Dessa perspectiva é que surge o BRIC, que é o que expressa essa aliança, né? Brasil, Rússia, Índia e China. E mais tarde a África do Sul é agregada, né, a esse bloco, então surgem os BRICS. Qual é a orientação dos BRICS? Se constituir como um bloco econômico, político e diplomático alternativo ao G7, alternativo à União Europeia, alternativo à perspectiva de relações comerciais que os Estados Unidos mantêm com países da América Latina. E assim atuar enquanto bloco em diversos fóruns internacionais, vamos dizer, no G20, na OMC, no G33, na própria ONU, além de constituir um mercado alternativo para que esses países possam não só trocar mercadorias, mas trocar capitais, criar um banco de fomento comum a todos, ou seja, é uma perspectiva de alternativa ao predomínio das potências imperialistas internacionais. Um terceiro elemento dentro desse eixo, então, é a aproximação com os países da África, particularmente com a África do Sul e com os países de língua portuguesa, né, que foram colônias portuguesas, como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. E dentro dessas iniciativas, né, você tem a criação do IBAS, que é uma aliança comercial e militar entre Índia, Brasil e África do Sul. A incorporação da África do Sul dentro dos BRICS, em grande medida por patrocínio do Brasil. O acordo comercial entre o Mercosul e a área de livre comércio da África Austral. Quer dizer, uma série de iniciativas que vão reforçar o privilegiamento dessa relação com o Bloco do Sul, vamos dizer assim, além da intermediação de conflitos no Oriente Médio, né? O Brasil busca
assumiu a posição protagônica nos conflitos entre árabes e israelenses, né, palestinos e israelenses, entre o Irã e os Estados Unidos e Israel. Quer dizer, o Brasil busca ter uma posição arbitral no contexto diplomático, tentando resolver esses conflitos fundamentalmente por meios diplomáticos. Então, o primeiro eixo da política externa brasileira seria o privilegiamento das relações Sul-Sul. Um segundo elemento muito importante nessa política é o fortalecimento da soberania brasileira sob a chamada Amazônia Verde e sob a chamada Amazônia Azul. O que vem a ser a Amazônia Verde? Bom, a Amazônia. A Amazônia, vocês sabem, é uma área estratégica, porque pela Amazônia o Brasil faz fronteira com metade da América do Sul, ou praticamente a metade. Então é uma área muito importante para o controle do acesso ao território brasileiro, para o controle do tráfico de drogas, do tráfico de armas, para relações comerciais, sem falar que a Amazônia é uma área estratégica de expansão da fronteira agrícola no Brasil. Mas justamente por conta dessa riqueza material em termos de recursos, matérias-primas, não é? Ela também é cobiçada pelas potências internacionais. Não pouca gente, por exemplo, nos Estados Unidos, defende que a Amazônia seja considerada uma área internacional, de controle internacional. Então os países amazônicos perderiam sua soberania sobre ela. Então há um esforço brasileiro para reforçar a sua soberania sobre a Amazônia brasileira, e esse esforço se dá, primeiro, por meios militares. Quer dizer, há um redimensionamento da distribuição espacial das Forças Armadas no território nacional, com o deslocamento de contingentes para a área da Amazônia, em detrimento da região sul, que foi onde sempre houve maior concentração militar brasileira, né? Então, há um deslocamento de contingentes cada vez mais do sul do Brasil para a região da Amazônia. Há um esforço de desenvolvimento para essa região. Você veja, há todo um programa de criação de hidrelétricas, de ferrovias, para integrar essa região ao território brasileiro e à economia nacional. Ao lado da soberania da chamada Amazônia Azul. O que vem a ser a Amazônia Azul? Fundamentalmente o mar territorial brasileiro, as tais 200 milhas do mar territorial brasileiro, particularmente a região do pré-sal. Quer dizer, particularmente essa região que pega a costa sul do Espírito Santo, pega pela a costa do Rio de Janeiro, São Paulo até Paraná e tem... chegando até a região sul. Então há também uma perspectiva de fortalecer a soberania brasileira sobre essa região, porque há quem também conteste o direito brasileiro a controlar o mar territorial de 200 milhas. Então isso também demanda um esforço militar, né, de fortalecimento da capacidade brasileira de rechaçar um ataque ou desestimular, dissuadir a possibilidade de um ataque, que é para garantir a soberania sobre as reservas do pré-sal, que já se sabe desde 2007, é uma reserva de petróleo importantíssima, que coloca o Brasil na condição de possivelmente um dos maiores países produtores de petróleo quando a produção do pré-sal estiver funcionando a pleno vapor. Quer dizer, o Brasil se torna um dos detentores de maiores reservas de petróleo do mundo. Então é uma área muito cobiçada e ela é importante para a economia brasileira e para a própria soberania nacional. Sem falar que o Atlântico Sul é a região onde estão dois dos principais parceiros do Brasil no Mercosul, Argentina e Uruguai. E se a gente pensar o Atlântico Sul em termos mais amplos, do lado de lá você tem a costa africana. Então, quer dizer, o controle do Atlântico Sul é fundamental também para as relações com a África. Um terceiro eixo da política externa brasileira o Brasil assumiu uma postura cada vez mais protagônica nos fóruns internacionais.
buscando se inserir como um ator diplomático importante para além das potências, né? Para além dos países ricos, da Rússia e da China. E o Brasil vem se batendo para assumir uma condição protagônica, defendendo a ampliação do Conselho de Segurança da ONU, combatendo na OMC o protecionismo das grandes potências, né, dos países imperialistas centrais, buscando constituir fóruns alternativos ao G7, então você tem o G20, tem o G33, né? Assumindo uma postura arbitral em diversos conflitos, né? Angola, Moçambique, Haiti, inclusive mandando tropas de pacificação, missões de paz. Então há uma perspectiva do Brasil sair daquela condição de simplesmente aliado subalterno da política externa norte-americana para assumir uma condição protagônica própria. Então, durante o governo Lula, essa política protagônica ela é bastante fortalecida, e isso é uma novidade, não é? Quando a gente compara a política externa brasileira, principalmente nos anos 90, né? Durante os governos Collor, Itamar e Fernando Henrique Cardoso, quando há, diríamos assim, uma integração passiva à globalização. Enquanto que agora há um questionamento da assimetria que a globalização gera, buscando, vamos chamar, uma globalização alternativa, mais, vamos dizer assim, multilateral, multipolar. Então, essa perspectiva na política externa, onde o Brasil busca ter uma postura mais protagônica, tem tudo a ver com a dinâmica do capitalismo brasileiro. E com a perspectiva imperialista assumida agora completamente pelo capitalismo brasileiro a partir dos anos 2000. Ou seja, essa política externa está em conformidade com as 6 tendências estruturais que o capitalismo brasileiro passou a ter nos últimos 30 anos. Então vamos destacar essas 6 tendências. A primeira tendência é uma crescente internacionalização da economia brasileira, ou seja, do fim da ditadura militar para cá, a economia brasileira tendeu a se internacionalizar cada vez mais aberta à entrada de capitais externos, que passam a ocupar uma parcela crescente da economia brasileira, mas também cada vez mais a expansão de capitais brasileiros para outros países e regiões. Então é uma integração cada vez maior na dinâmica do comércio internacional, não só de mercadorias, mas de capitais. Então uma economia cada vez mais internacionalizada, que eleva o capitalismo brasileiro à condição de um capitalismo monopolista globalizado, e impõe a esse capitalismo ritmos de acumulação, de circulação, de concentração e centralização capitalista típicos dos países centrais. Paralelamente, há uma redução da presença do Estado na economia, a segunda tendência, devido não só a um processo brutal de privatização do setor público, das empresas públicas, mas também a eliminação de uma série de mecanismos e procedimentos que permitiam ao Estado intervir na economia direta ou indiretamente. Então, diremos, quanto mais se retirou o Estado, mais se abriu espaço para a entrada do capital externo. Portanto, a internacionalização está ligada diretamente à redução do papel do Estado na economia. Uma terceira tendência, obviamente, consequência disso, é uma crescente centralização e concentração do capital no Brasil, não só por parte das empresas estrangeiras, que quando vêm para cá já vêm grandes, são empresas de grande porte, claro, multinacionais, transnacionais, mas também as próprias empresas nacionais. Então, hoje você tem empresas sediadas no Brasil, algumas delas de origem estatal, né, hoje são privatizadas, que são global players, né, empresas que concorrem no mercado internacional dentro dos seus setores como um competidor de primeira grandeza, de primeiro nível, tudo bem?
Paralelamente a um processo de aceleração, intensificação da superexploração do trabalho, apesar de que durante o governo Lula houve uma melhoria da renda salarial, por conta de uma série de políticas que o governo adotou, mas em termos históricos, a tendência à superexploração do trabalho, ela continuou. Então, no Brasil, paralelamente, enquanto há um processo de concentração e centralização do capital, há um processo de rebaixamento da renda salarial, com exceção do governo Lula. Mas veja, o governo Lula conseguiu elevar a posição da renda salarial brasileira a níveis que havia nos anos 70, que já eram níveis bastante rebaixados, tudo bem? Então, quer dizer, essa tendência histórica, ela nunca foi realmente revertida e ela se manteve. Uma quinta tendência é a reprimarização da economia brasileira. Ou seja, o Brasil sofreu nesses 25, 30 anos um processo de desindustrialização em favor do avanço das atividades do agronegócio, seja a produção agrícola e pecuária, seja a produção extrativista, e do setor de serviços. Então, desse ponto de vista, o Brasil ele perde em termos de densidade tecnológica, em termos de capacidade de produzir integradamente diversos ramos da indústria em favor do aumento do peso econômico de setores primários da economia que demandam uma baixa densidade tecnológica e um baixo índice de industrialização. Então, isso é uma tendência desenvolvida em diversos países, não é? O Brasil, na verdade, ocupa uma posição nesse processo. Por último, a sexta tendência, o avanço da exportação de produtos e capitais brasileiros. Ou seja, as empresas sediadas no Brasil, elas começam a exportar capitais, a sair para outros mercados. Já nos anos 70, durante a ditadura militar, e esta tendência se acelera de lá para cá, mas ela ganha um novo patamar durante os governos do PT, o governo Lula, quando então as transnacionais brasileiras assumem essa condição real de global players, né, grandes competidores, em grande medida com o apoio do Estado, nós vamos falar disso daqui a pouco. Porque o Estado, por meio de uma série de mecanismos, principalmente por meio de financiamento público, vai então estimular a expansão dessas empresas para outros mercados. E em alguns setores típicos dessa reprimarização, não é? Construção civil, né? Grandes empreiteiras, produção de alimentos, por exemplo, a JBS, né? As grandes empreiteiras Odebrecht, Mendes Júnior, OAS, Camargo Correia, Alimentos JBS, né? A Ambev, a Brasil Foods, antes de sofrer problemas financeiros, não é? Também no setor energético, né? A Braskem, a Ipiranga. No setor de mineração, a Vale do Rio Doce. Então, há uma perspectiva de privilegiamento dessas empresas que torna o Brasil um país imperialista, cujas empresas atuem em mercados, vamos dizer assim, marginais dentro da economia mundial, porém que podem ser explorados, não é? Então, repito, América do Sul, África e América Latina, digo mais, África e Ásia. Ligado a todo esse movimento da política externa brasileira, ao desenvolvimento de um programa de modernização, de aparelhamento das Forças Armadas Brasileiras, que se insere dentro de um programa chamado Estratégia Nacional de Defesa, que passa por um fortalecimento da capacidade militar brasileira. Não tanto ofensiva,
mas principalmente defensiva e dissuasória. Quer dizer, isso é uma característica do imperialismo brasileiro, né? Ele não tem a agressividade militar que o imperialismo tradicional tem. Ele busca se configurar como um imperialismo diferenciado, né? Que busca a paz, que busca uma relação harmoniosa do ponto de vista político e diplomático com os países onde ele atua, mas garantir que a sua capacidade militar desestimule por parte das potências centrais uma postura agressiva. Então isso faz parte e está em consonância com a perspectiva de fortalecimento da soberania da Amazônia Verde e da Amazônia Azul e passa por um fortalecimento da capacidade militar brasileira em termos de aparelhamento, em termos de modernização das técnicas, de redistribuição das forças armadas, de fortalecimento da indústria bélica, do desenvolvimento de novas táticas de guerra. Por exemplo, o Exército Brasileiro passou a desenvolver toda uma série de cursos e políticas de formação para a guerra na selva. Não só enfrentar a guerra de guerrilhas, mas a guerra na selva, obviamente na Amazônia. Então há uma perspectiva militar e o governo Lula investiu nisso bastante, na modernização da aeronáutica, do Exército e da Marinha. Além disso que eu já falei, né, a perspectiva de conquista de novos mercados externos.